texto, Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Vindo porém a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governa tu agora no teu reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Aleluia. O tema dessa mensagem é: dá-me a tua vinha para que sirva de horta. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Acabe foi, segundo a palavra de Deus, o pior rei que Israel teve. Esse sujeito aqui consegue ter esse título do pior rei do reino do norte. Apesar que a palavra de Deus, quando fala a respeito dos reis do norte, todos, sem exceção, todos foram homens maus, homens malignos. Todos, sem exceção. Mas esse consegue ser o pior do que todos reis do reino do norte. Nabote tinha uma vinha, e Acabe, ele se interessou pela vinha de Nabote. Era uma herança da sua família. Para Nabote essa vinha tinha um grande valor, mas para Acabe não tinha valor algum. Era apenas um terreno que ia servir de horta, algo para ele corriqueiro, mas para Nabote algo de muito valor. Eu estava preparando essa mensagem hoje, e eu estava pensando sobre a herança que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A herança que o Senhor tem para nós. Logicamente que eu não tenho uma vinha, como nós aqui não temos vinha, mas nós temos algumas heranças, algo muito valoroso. E eu creio que eu vou falar de 3 heranças que o Senhor nos deu, e eu creio que os irmãos vão concordar comigo, porque aquilo que eu vou falar que é minha herança, eu creio que os irmãos vão dizer também: é minha herança também, pastor, é minha herança também. A primeira herança que o Senhor nos deu, a primeira herança e a mais importante, é o Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Eu creio que todos concordam com isso. Jesus Cristo, irmão. Você não crê, você não está aqui por acaso, você não vem a Jesus por acaso,
você não é persuadido por palavra de homem, você está aqui porque o Senhor te escolheu. A escolha foi de Deus, Jesus que te escolheu. O homem não escolhe a Jesus, o homem não serve escolher a Jesus, mas o Senhor Jesus, Ele escolhe o homem. Então você recebeu uma herança do Senhor. A palavra de Deus em João 3, capítulo 16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio que a primeira vinha que o Senhor deu para mim é exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Como é bom quando nós temos Jesus como Senhor de nossas vidas. Como é bom a gente poder, muitas vezes em momento de angústia, momento de aflição, nós joelharmos diante da cama ou de qualquer um outro lugar, e nós clamarmos pela pessoa de Jesus Cristo, e saber que Ele nos ouve, saber que Ele nos atende, saber que Ele guarda, que Ele cuida de nós. E isso não é para qualquer um, irmão. Isso é privilégio, isso foi escolha do Senhor. A Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, em Lucas 14, 26, 27, no 33, diz assim: se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Aleluia. Então, se Jesus, Ele é a minha herança, Ele é a minha vinha, é aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida, eu tenho então que retribuir de acordo com a palavra do Senhor. Jesus, Ele é mais importante do que a minha família. Jesus, Ele ocupa o ápice da pirâmide, Ele é a razão única de nós vivermos. Mas isso, irmão, se verdadeiramente Jesus, Ele é Senhor de nossas vidas, nós devemos negar a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Nós devemos renunciar a tudo aquilo que nos agrada em prol dEle. Por isso que eu digo sempre, a palavra do Senhor diz, por isso que Paulo, por isso que Pedro, por isso que João, por isso que Tiago, o próprio Judas, irmão de Jesus, ele diz, ele se refere a eles diante do Senhor como escravos, porque a vontade deles, esses homens atingem um nível de relacionamento com o Senhor, que a vontade deles já não é mais importante. O importante agora é fazer a vontade do Senhor. Eu sempre digo, tenho dito para a igreja, que o homem verdadeiramente se torna cristão no dia que ele olhar para dentro dele e ele fala, nada me interessa. Eu olho para esse mundo não me interessa, as coisas desse mundo não me interessam, o que eu quero é fazer a vontade do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se Jesus é a minha herança, se Jesus é aquilo que eu tenho de mais precioso, então eu tenho que buscar primeiramente Ele, eu tenho que ter tempo na minha vida para Ele. O meu lar tem que ser um lugar aonde eu adoro o Senhor. Então Jesus é a minha principal herança, é aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida, e eu creio que muitos irmãos aqui, eles concordam comigo a respeito dessa questão. A segunda herança que o Senhor, Ele estabelece para nós, irmão, dentro daquilo que é prioridade, daquilo que é importante em nossas vidas, o segundo é a nossa família. A nossa família, ela é mais importante do que a igreja. A família, ela ocupa o segundo lugar dentro de prioridade. Agora, qual que é o papel nosso enquanto família? Qual que é o papel do homem enquanto família?
Eu sempre digo, irmão, que na minha casa, hoje não, meus filhos já estão adultos, mas lá em casa, o regime que imperava quando meus filhos eram pequenos, não era o regime, não havia democracia lá em casa. Lá em casa havia um regime patriarcal. Eu, como sacerdote dentro da minha casa, eu dirigia a vida dos meus filhos. Eu conduzia os meus filhos à luz da palavra de Deus. Não era cada um faz o que entende, não. Nós como pais, irmãos, quem conduz as nossas casas, enquanto nós temos autoridade sobre nossos filhos, somos nós. Não é o filho que vai fazer isso ou aquilo, o filho não sabe, principalmente quando é criança ou adolescente, ele não sabe o que é bom para ele. Nós sabemos o que é bom, nós conduzimos. Muitas vezes eu chamava os meninos, eu falava, olha, vai por esse caminho aqui. E eu louvo a Deus porque eles têm ouvido e eles seguiram o caminho, e eles têm estado bem diante do Senhor. A maior herança que eu deixei, que eu creio que eu tenho deixado para meus filhos, é eles terem Jesus como Senhor da vida deles. Eu tenho visto muitos jovens na igreja. Aqui nós não temos festa junina, não temos teatro, não temos isso, aquilo. Aqui nós não temos pancadão, não tem nada desse tipo de coisa. Os jovens nossos vêm para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Nossos jovens têm buscado ao Senhor. Não há atrativos a não ser a pessoa de Jesus, irmão. E essa é a melhor condução que nós podemos ensinar para nosso filho. A palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não desviará dele. Ensina teu filho. A Bíblia não está dizendo para que a escola ensine nossos filhos, para que o mundo ensine nossos filhos, para que as novelas ensinem nossos filhos. Não. Eu acredito que se hoje meus filhos fossem pequenos no dia de hoje, eu teria uma grande preocupação de mandar os meus filhos para uma determinadas escolas, onde homens malignos, muitas vezes, eles não se limitam a transmitir o conhecimento, mas eles querem ensinar aos nossos filhos. E homens malignos, homens que não temem a Deus e querem introduzir malignidade na mente do nosso filho. Em Josué 24:15 tem uma palavra que eu acho muito interessante. Josué diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antecedentes serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluias. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. O mundo tem servido ao diabo, irmão. O mundo tem servido a Satanás, mas eu e a minha casa temos servido ao Senhor. Eu e a minha casa temos servido ao Senhor. Jesus eu glorifico, Ele tem sido Deus de nossas vidas, Deus de nossas famílias. Então, irmão, dentro das heranças que o Senhor tem estabelecido para nós, primeiro, Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquilo que há de mais importante nas nossas vidas. Por amor de Jesus eu abro mão da minha família, irmão. Por amor de Jesus. Aqueles irmãos que viveram no século I, aqueles irmãos muitas vezes por amor a Cristo Jesus, eles viram suas famílias serem devoradas por leões, mas eles não abriram mão da pessoa de Jesus, irmão. Eles não ousavam nem de brincadeira negar o nome de Jesus, porque eles sabiam o que era ter Jesus na vida deles. A segunda herança é a nossa família, e nós como igreja temos que priorizar a nossa família, nossos cônjuges e nossos filhos. Aleluia.
E a terceira herança que o Senhor Deus tem dado a nós é a igreja, irmão. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou me referindo à instituição, a essa instituição chamada templo de oração. Quando eu digo igreja, eu estou falando de cada um de vocês. Eu estou falando do Edson, Eli, eu estou falando de Giovanni, eu estou falando do Ander, eu estou falando de cada um dos irmãos. De cada um dos irmãos. Nós somos a igreja de Cristo, irmão. Vocês, eu sempre digo para a igreja, vocês são as pessoas que são mais chegadas do que os meus irmãos. Vocês são as pessoas que a gente ama verdadeiramente, as pessoas que a gente tem apreço, que a gente sente bem de estar junto. A igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas acham que não é importante congregar. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus em Hebreus 10, 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. É muito importante nós estarmos juntos, congregando, ouvindo a palavra, tendo a comunhão entre os irmãos. Isso é muito importante para nós. Ouvirmos a palavra, um ajudando o outro em oração, um intercedendo pelo outro em oração. Eu sei que muitos irmãos têm orado por mim, intercedido por mim. E eu sei que essa oração dos irmãos, ela tem um poder tremendo. Se eu estou em pé, é porque tem alguém orando por mim, intercedendo por mim. E da mesma forma, a gente tem orado pelos irmãos, intercedido pela vida de cada um dos irmãos. Aleluias. Mas eu quero dizer, irmão, que da mesma forma que Nabote tinha uma vinha, uma herança, um dia Acabe olhou e desejou aquela vinha. Aquela vinha talvez fosse irrelevante para Acabe. Aquela vinha não tinha nenhuma importância. Mas para Nabote, ela era de grande importância. Satanás investe contra nós, mantendo-nos cativos. O homem não tem domínio sobre si mesmo. Irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele nos alcançou, todos nós éramos escravos do mundo. Estávamos no Egito, servindo a Satanás. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que o homem que não tem Jesus, ele é dominado pelo príncipe da potestade do ar. Um dia essa era a nossa condição de escravidão. Nós não tínhamos vontade, nós não tínhamos controle sobre nós mesmos. Nós éramos dominados por Satanás. Quando a Bíblia diz que pela graça, o que é graça? Graça é favor imerecido. Não havia nada que havia em nós que pudesse chamar a atenção de Deus. Não havia nada. Mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, Ele nos alcançou, Ele nos libertou do pecado, do jugo do pecado. Ele abriu nossos olhos, e hoje nós temos a visão, nós reconhecemos Jesus como aquele cego de nascença, que estava em determinado lugar, e o Senhor Jesus passou, e o Senhor Jesus cuspiu, fez um lodo, colocou nos olhos dele, mandou que aquele homem fosse se lavar no tanque de Siloé. Aquele homem entra no tanque de Siloé, e aquele homem, quando se lava, ele tem a visão aberta, e ele começa a enxergar as coisas. Quando Jesus ele nos chamou, nós éramos cegos, mas hoje nós temos uma visão espiritual, hoje nós temos uma visão de Deus, hoje nós entendemos quem é Jesus, irmão. Isso não é fruto do acaso, isso é porque o Senhor nos libertou.
Mas muitas vezes os homens estão escravizados, presos, não conseguem agir, porque estão acorrentados pelo diabo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós, sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, no espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não temos o direito de viver de qualquer maneira. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O nome do Senhor tem que ser glorificado através de nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: eu quero ser como fulano de tal. A presença de determinada pessoa, ela produz paz na minha alma, ela produz alegria na minha alma. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Já não somos mais cativos, já não somos mais presos por Satanás. Aleluias. Mas da mesma forma como Acabe investiu sobre Nabote, Satanás investe para que sejamos crente mundano. Veja só, o diabo perdeu. O diabo perdeu porque Jesus te libertou, irmão. Mas o diabo muitas vezes ele faz propostas para que você seja um crente mundano. Olha o que diz Êxodo 8, 28. Olha a proposta de Faraó para Moisés. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiques ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Olha a proposta do diabo. Vocês, tudo bem, vocês foram libertos por Jesus, vocês viviam a vida de pecado, mas agora o Senhor Jesus te libertou. Mas por que vocês vão embora do mundo? Vocês podem ir adorar o vosso Deus, mas vocês podem permanecer no Egito, vocês podem ficar aqui também no Egito. Sabe como que eu entendo essa palavra, irmão? Quando a gente olha a igreja, a gente percebe como que o sincretismo religioso, ele é tão presente dentro disso que nós chamamos de igreja, das instituições. A gente percebe tanta coisa que não tem fundamento na palavra do Senhor, e que as pessoas procedem como se isso não fosse importante. Ministério disso, ministério daquilo, ministério de casais. O pastor falou para mim, um amigo meu: pastor, há 20 e poucos anos atrás, quando começou o ministério de casais, havia uma equipe dentro da igreja, uns 25, 30 anos, e desse pessoal, desse grupo nosso que dava curso para casais, pastor, só eu estou casado com a mesma mulher, todo mundo separou. Irmãos, não é curso de casal que vai manter o teu casamento. O que vai manter teu casamento é Jesus no teu casamento. A diferença nas nossas vidas é Jesus, irmão. O sincretismo religioso, as pessoas fazem culto, como eu ouvia alguém dizer, iam iniciar um culto, e o pastor daquela igreja disse para a congregação: sentai-vos, porque nós preparamos um culto para você, um culto para o homem. Não é esse o objetivo. O culto que nós apresentamos é para Jesus, é para engrandecê-lo, é para exaltar o nome dele, não é para exaltar o nome do homem. Não é o homem o foco da nossa adoração, não é o homem a razão de nós estarmos aqui, mas é para engrandecer o nome do Senhor. Então, se nós verdadeiramente queremos servir ao Senhor, nós devemos verdadeiramente buscar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, abrir mão da nossa vontade em prol
do Senhor, e não queremos vir à igreja para simplesmente satisfazer, tipo, eu não tenho o que fazer, eu vou na igreja. Não, irmão, a gente vem à igreja para adorar o Senhor, para fazer a vontade dEle, para aplicar a palavra dEle em nossas vidas. Essa é a razão de conhecer a palavra de Deus. A igreja primitiva, as pessoas iam na igreja e as cartas, elas eram lidas, literalmente, assim que se fazia, assim que procedia a igreja. Uma igreja que orava, uma igreja que aprendia as doutrinas bíblicas, para que os crentes vivessem de acordo com aquelas doutrinas. Assim se procedia. Agora, irmãos, quando você não aceita essa proposta do diabo de ficar servindo a Deus e ficar no mundo, caso Satanás não consiga te dominar e nem te convencer a servir a Deus e permanecer no Egito, você sabe qual que é o próximo alvo que ele vai investir? É a tua família, irmão. E a Bíblia tem vários exemplos de homens tremendos, homens que, como Ló, que foi chamado justo Ló, homens como Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, homens que foram tremendos. Davi foi o maior rei de Israel, mas como pai, foi um péssimo pai. Ló foi um homem que a Bíblia chama ele de justo, a palavra de Deus refere a ele como justo Ló. Mas este homem, irmãos, quando ele foi tomar uma decisão, quando Abram falou: Ló, escolha o caminho para onde você vai. Se você for para o ocidente, eu vou para o oriente. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Ele olhou para as campinas do Jordão, onde havia duas cidades que era caracterizado pela imoralidade, que é Sodoma e Gomorra, que estava naquela região do Mar Morto. Ele olhou e ele viu as campinas. Ele não pensou duas vezes, ele foi para as campinas do Jordão, ainda que fosse um ambiente nocivo para levar a família. Ele não pensou duas vezes. E homens que tiveram a família destruída. Por quê, irmãos? Porque não vigiaram. A Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar nossos filhos o caminho que ele deve andar. É o que eu digo. Compete a nós ensinarmos o caminho que nossos filhos devem andar. Não podemos deixar que professores, principalmente quando não é cristão, venha ensinar nossos filhos. Não podemos aceitar que homens ímpios venham ensinar nossos filhos. As crianças vêm para a escolinha aqui, a Eliane ora com eles. É importante esse lugar aqui para as crianças. Eu falo sempre para a Laura Olívia, a importância de trazer a Lara à igreja. Às vezes é pequenininha, agora ela está dormindo, mas às vezes ela está correndo, não importa. Não importa, os netinhos do irmão Edson, né, irmão Edson? Passaram debaixo das cadeiras, não importa, irmão. Aqui é o melhor lugar, crescer ouvindo a palavra de Deus. Traga teu filho. Não venha para a igreja e deixe teu filho em casa. Não, é um erro. Eu nunca deixei, eu sempre tive, irmão, essa preocupação. Olha que a gente morava longe da igreja. A irmã Jane lembra dos tempos que nós vimos do CPA 3, aqui no Morada do Ouro. Eu vinha fazendo pergunta da Bíblia para eles, conversando com ele, a Jéssica pequenininha, a Eliane grávida do Natan, o Mateus pequenininho. Mas eu não deixava eles em casa, porque é importante eles estarem na igreja. E não deixa, irmão, teus filhos serem guiados pelo celular. Vou contar algo para os irmãos, que um irmão conversou comigo essa semana. Um irmão temente a Deus, um homem de Deus, muito sábio, e ele falou: pastor,
Ele tem uma filhinha de 5 anos. Eu sempre instruí minha filha na palavra de Deus. 5 anos, instruí minhas filhas na palavra de Deus. Esse dia, ela estava assistindo um desenho no celular. Aí, de repente, a criança, ela vem correndo, papai, papai. E ela mostra o celular. E ali no celular tinha 2 homens se beijando. Papai, isso é pecado, né? É pecado. Isso é pecado, minha filha. Isso é pecado. Às vezes o irmão deixa a criança com o celular, principalmente semana passada, semana retrasada aí, foi um bombardeio desse tipo de coisa. E muitas vezes a gente entrega um celular para uma criança, e uma criança começa a perceber isso, e muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo. Irmãos, eu sempre tive algo no meu coração. Quem é exemplo para meus filhos tem que ser eu. Eu não quero que meus filhos olhassem para um jogador de futebol e falassem assim, eu quero ser como fulano de tal. Não, misericórdia. Esses homens podem ter dinheiro, mas não são dignos. A maioria, lógico, tem algumas pessoas que são tementes a Deus. Eu não gostaria que uma criança, uma filha pequena, se eu tivesse hoje, ela olhasse para a internet e visse determinadas cantoras, mulheres malignas, mulheres a serviço do diabo, como referencial para os filhos, irmãos. Eu não gostaria disso de maneira alguma. Eu quero que pessoas que temem a Deus, que servem ao Senhor, sejam o referencial para meus filhos. Eu gostaria que minhas filhas, se eu tivesse uma filha hoje pequena, que ela olhasse para exemplos de Ruth, exemplos de mulheres como Esther, como Maria, como Isabel, mulheres que temeram a Deus, mulheres que dedicaram a vida a Deus. Ou senão que olhe para nós como pessoas que servimos ao Senhor. A gente tem que ter esse cuidado. Satanás não está brincando. Satanás, ele investiu contra a primeira herança. O Senhor Jesus, ele tentou te tirar da presença do Senhor Jesus, ele não conseguiu. Agora ele te fez proposta para que você estivesse na igreja, estivesse no mundo. Ele não conseguiu. Agora ele está investindo contra a tua família, contra teus filhos, contra a tua herança que Deus tem para você. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor. Se você negligenciar a palavra de Deus, tua vinha será tomada pelos Acabes e Jezabéis da vida, irmão. Se você negligenciar a palavra de Deus, o diabo ele vai investir pesado contra a tua casa, contra a tua família. Nós temos que tomar cuidado. Eu vou ler um texto para você ver como que Satanás o que ele quer. Você acha que tudo que está na televisão, essas novelas carregadas de imoralidade, inclusive, irmãos, tem uma novela que vários irmãos assistem. Às vezes eu falei, olha, é melhor assistir tal coisa, está em casa, do que ver algumas novelas que só tratam de imoralidade. Mas tem uma novela, até de um canal evangélico, acho que é Gênesis, se não me engano, aonde está passando coisas carregadas de imoralidade. Até porque os donos dessa emissora não pode ser referencial para nós, irmão. Aquilo ali não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele não é dinheiro, não é riqueza, não é isso o Evangelho de Jesus. Mas eu vou mostrar para os irmãos, eu vou ler um texto. Esse texto, ele foi escrito em 1987 por um ativista gay chamado Michael Swift. Acho que é isso aqui. Ele escreveu por uma revista chamada, a tradução seria Notícias da Comunidade Gay.
Eu quero que os irmãos atentem para isso que eu vou ler aqui agora. O que ele escreveu nessa coluna. Olha o que ele está falando, irmão. Estados Unidos, 87. Tudo que foi implementado nos Estados Unidos, hoje a mesma coisa acontece aqui. Eles querem os nossos filhos. Olha o que ele diz: vamos sodomizar teus filhos, símbolo de sua frágil masculinidade, de seus sonhos superficiais e mentiras vulgares. Vamos seduzi-los em suas escolas, em suas repúblicas, em seus ginásios, em seus vestiários, em suas arenas de esporte, em seus seminários, em seus grupos de jovens, nos banheiros de seus cinemas, nos alojamentos de seu exército, nas paradas de seus caminhões, em todos os seus clubes masculinos, em todas as suas sessões plenárias, em todos os lugares onde homens estejam junto com outros homens. Seus filhos se tornarão nossos subordinados e farão tudo o que dissermos. Serão remodelados à nossa imagem. Eles suplicarão por nós e nos adorarão. Esse homem escreveu isso aqui. Irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo não, irmão. Os irmãos vêm para a igreja uma vez por semana, basicamente, a grande maioria. Apesar que a gente tem oração 2 vezes na semana. Mas muitas vezes a gente chega cansado do serviço e a melhor coisa, talvez, para aliviar o nosso cansaço, é você pegar o celular e entregar para o teu filho, assiste ali. E Satanás, ele quer exatamente isso. Quando eu era jovem, tinha meus 20 anos mais ou menos, eu fui membro do Partido Comunista Brasileiro, Partidão. 1922 foi fundado esse partido. Eu era radical. E sabe uma coisa que eu sabia naquela época? Eu não era cristão. Apesar de ter nascido num lar cristão, eu não era cristão. Mas na União Soviética, eles diziam assim: me dê teu filho até os 7, 8 anos. Depois ele é teu. Por quê, irmãos? Porque até os 7, 8 anos eles conseguem formar a mente da criança. Tem uma mulher, a mãe de John Wesley, esqueci o nome dela, me fugiu aqui a memória. Essa mulher, ela instruía os filhos de acordo com a palavra de Deus. Ela ensinava os filhos. E essas crianças aprenderam a ler. Eu falei isso para a Laurinha, para ela fazer com relação a Lara. Elas aprendiam a ler na Bíblia. Na Bíblia elas aprendiam a ler. Havia preocupação que a palavra de Deus fosse enxertada no coração. Havia necessidade de Deus para enxertar a palavra. Porque quando a palavra de Deus é enxertada no coração de um jovem, irmão, você vai ter muita alegria. Você vai ter muita alegria. Você não vai chorar. Você vai ter alegria. A Bíblia diz assim no Salmo 127, 3, 4: os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Nabote tinha uma vinha, mas a Bíblia diz para nós: os filhos são a herança do Senhor. A herança de Nabote era a vinha, mas os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz também no versículo 4: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Você sabe o que significa isso, irmão? Flecha na mão do valente. O jovem, o adolescente, a criança, ele é como uma flecha. Você é o arqueiro. Você aponta a flecha para o lugar que você quer que ela vá. Por isso que eu disse para a igreja: filho, 14, 13 anos, 15, 16, enquanto você tiver autoridade sobre ele, quem comanda é você, quem dá direção é você.
Não é o filho decidir, somos nós que decidimos. Porque o filho é jovem, ele não tem o entendimento. Mas nós como pai, nós podemos orientar, irmão. Como flecha na mão do valente. Para onde nós temos apontado a nossa herança? Para onde nós temos apontado a nossa herança, irmão? Aonde você quer que o teu filho vá chegar? O que você espera do teu filho? Você quer ter homens honrados, mulheres honradas? Um dia eu disse para o Douglas, falei: Douglas, você não poderia ter uma esposa melhor na tua vida. E eu sei também que a Jéssica não poderia ter um marido melhor do que o Douglas também. Bom, abençoado. Irmãos, é muito sério. Nós estamos vivendo o tempo da volta do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo esse tempo. Talvez muitos não creiam, mas brevemente nós vamos ouvir as trombetas tocarem. Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar, irmão. E como está você, como estamos nós, quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, como é que ele vai te encontrar? Como é que está a tua vida? Será que verdadeiramente você tem servido ao Senhor? Nabote perdeu a vida dele por causa dessa vinha, irmão. Por causa da herança dele. A gente tem que fazer de tudo. Se necessário dar a nossa vida pela nossa herança, por Jesus Cristo e pela nossa família, nós temos que dar as nossas vidas. Se necessário for dar as nossas vidas pelo Senhor Jesus e pela nossa família, nós devemos dar. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra ela entre no teu coração. Guarde o que você tem de mais precioso. Guarde o que você tem mais de precioso. Aleluia, Senhor. Nós vamos partir agora para um momento muito importante da igreja. À luz da palavra de Deus, 5 coisas podem fazer parte de um culto ao Senhor: o louvor, a oração, a pregação da palavra, contribuições, dízimos e oferta, e a ceia do Senhor. Somente isso. Nada além disso. Dança, nada disso, isso não tem na Bíblia. Vocês não ouvem Jesus falando assim: olha, vamos chamar o ministério de dança para dançar aqui. Isso é uma ofensa, isso é uma afronta. Isso ofende a Deus, irmão. Isso ofende a Deus. Vamos chamar aqui o grupo de teatro. Isso aqui não é lugar de entretenimento, isso aqui é lugar de adoração. Isso ofende a Deus. Se Paulo chegasse, se o apóstolo Paulo estivesse nesses dias aqui, e você falasse: ô Paulo, vamos fazer um teatro, eu imagino que ele ia expulsar demônios. Só pode estar endemoniado, irmão. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Irmãos, eu falei para a igreja,